isso do alcoólico, né? Sim, Que ele não pode nem chegar não perto pode, de mais um gole a vida inteira. Nós entendemos que quem adquiriu a dependência química, ele não volta a ser ele não volta a poder estar usando socialmente. Não existe mais social para ele. Entendi. Ele cruzou um limite e o limite, uma vez transposto, ele não consegue não consegue ir a uma festa e tomar um gole. Ele vai acabar voltando ao uso constante e crônico. Então ele não pode ficar dessa forma, assim, fazer o uso socialmente, não mais. Tem o que o Fabiano está perguntando assim, para o adicto, por que é tão difícil detectar os sinais que levam à recaída? Porque o adicto, ele cria o auto-engano, sempre o auto-engano. Então, ninguém dorme em recuperação, é dois lados da mesma moeda, recuperação e recaída. Não tem um meio termo. Se você lança a moeda, vai cair num ou no outro. Então, ou você está em recuperação ou você está em recaída. E nos processos de recaída, a negação, que a adicção é a doença da negação, volta com toda a força. Então, a rede de intervenção, ela, sobretudo, é uma ajuda ao monitoramento, se esses sintomas da recaída estão voltando. Então, o adicto, quando a gente usa o termo mal intencionado na sua recuperação, ele tende ao quê? A não verificar nele próprio os sinais que são evidenciados quando ele está estabilizado. Estabilizado, ele se autoconhece, ele faz um conhecimento da sua adicção. E munido disso, ele tem o quê? Agora uma lista dos seus sinais de recaída. E quando ele entra em processo de recaída, ele tem uma tendência natural a não reconhecer. A não olhar. Que lista é essa, por exemplo? É uma lista individual e pessoal, sabe, doutor? Assim, dos rituais de uso, das manias. Então eu tenho dos rituais os mais diversos. Por exemplo, tem uma pessoa que diz assim, toda vez que eu passo mais de 3 horas jogando videogame, eu sei que eu estou no processo de recaída, porque o meu ritual de uso era o quê? Jogar videogame muitas horas e depois sair para pegar uma droga. Então, esse é um sintoma então, dele. Cada um tem um ritual individual. Tem alguns que são comuns. Mas, assim, o nosso trabalho no tratamento é verificar quais são os sintomas ou os rituais pessoais de cada adicto, entendeu? Legal. Olha, o Guilherme está perguntando assim, como é que uma pessoa sabe quando ela desenvolveu a adicção ou é um usuário casual? Sim, então a gente costuma dizer que nem todo usuário casual vai ser um adicto. Mas todo adicto foi um usuário casual. Então, o que acontece? A dependência começa a se instalar quando eu tenho que consumir maiores quantidades para ter o mesmo efeito. Então, assim, eu estou em busca do mesmo efeito. Com o alcoólico é muito visível isso. Quando ele quer estar num estágio ele já não está bebendo pelo sabor da bebida, ele está bebendo pelo efeito que ela causa. E para obter aquele efeito, ele tem que cada vez beber mais e com mais frequências e trocar substâncias. Por exemplo, pega uma bebida de grau médio de álcool, que por exemplo uma cerveja, aí você vê que ele começa a transferir para os destilados, que com menos quantidade, ele tem aquele efeito, que ele não está mais atrás do sabor, ele está atrás do efeito. Então, esse é um termômetro para ver quando a substância já está tomando controle. E, por exemplo, uma pessoa que nunca faz uso da maconha antes do final de semana, e começa a fazer uso no decorrer da semana. Então, uma pessoa que não bebe antes do meio-dia e começa a beber antes do meio-dia. Aí já sabe que está já sabe que está saindo do controle, que na verdade é muito difícil saber qual é esse controle, né? Então, isso pode ser uma transição para dependência ou pode ser uma fase que o usuário casual está nas intermediações, próximo da dependência. Então tem que ficar alerta. Bem alerta. O Rony está perguntando ele está dizendo que o tratamento é de 9 meses e por que o tratamento geralmente é de 9 meses se a desintoxicação é de 3 meses? Sim, então 9 meses já é uma coisa do Brasil, já é nosso, assim, porque originalmente a maioria dos programas de internação ele tem 1 ano.
Um ano. Que são os modelos americanos ou Sim. europeus que vêm para o Brasil. Pensando no modelo familiar que eles têm, no modelo familiar que nós aqui brasileiros temos, o tempo é uma coisa muito difícil, porque a composição familiar, mesmo com todo o abalo que a dependência causa, está longe da família por um ano, e quando você diz um ano, para o dependente químico é um período muito grande, muito grande. Então essa questão de 9 meses já é uma adaptação, é o período mais longo de tratamento que, via de regra, se tem no Brasil. Mas a desintoxicação ela é feita no decorrer de todo o programa de 9 meses. Só que a física, ela com 3 meses você conseguiu. Mas tem que mudar os hábitos, Os hábitos. não é? E os hábitos tem que demoram. imprimir também alguns valores. Essa mudança é que leva mais tempo. A desintoxicação física, até com o uso da medicação, quando necessário, você passa por ela até com um período menor. Mas a desintoxicação psicológica, que a gente chama, que é tirar os hábitos, essa demora um pouco mais. E a gente inicia com 9 meses, Então, a gente sempre diz, se você não consegue colocar os novos hábitos dentro do centro de recuperação, dificilmente você vai conseguir colocá-lo em prática quando você voltar para sua casa. Então, quanto mais tempo você ficar aqui praticando esses novos hábitos, para que ele vire na sua vida, você saia do automático e comece a praticar essas novas ações, então esse período de tempo é o mínimo que a gente pode pedir para você para uma mudança de vida. Não se muda uma vida em 9 meses. Claro. E quando entra na internação, todo mundo que vai lá tem o mesmo discurso, mudar de vida. Então a gente inicia a mudança de vida. E 3 meses a gente nem consegue desintoxicar direito o físico. Então esse período é mesmo para que efetivamente essas mudanças elas se tornem cotidianas. Olha, uma pergunta muito boa que estava aqui na minha cabeça. A Soraya está perguntando como é que nós podemos, no dia a dia, identificar pessoas que são usuárias de droga, tais como maconha e cocaína. Quais são os sinais, quais são os comportamentos? Aliás, Marcelo, tu vai ter que voltar. Sim. Porque hoje a gente teve muito pouco tempo, é muita coisa. Eu quero perguntar um monte de coisa. Quero perguntar sobre a ictus, mas hoje a gente vai dar só uma palhinha. Não sei se você vai poder voltar na próxima semana, mas se você puder, me convidar, eu volto, vai ser riquíssimo, vai ficar só contigo. Sim. Porque a gente precisa de mais tempo para... É muita coisa interessante. Mas como é que a gente pode? Quais são os sinais? Então, assim, existem diferenças entre as drogas. Então, tem drogas que são estimulantes e outras que são depressoras. Então, assim, nesse perfil, você pode identificar o tipo de droga. Reconhecendo que já está sob efeito, se você, partindo do princípio que você já reconheceu que ele está alterado no seu comportamento normal, porque a alteração do comportamento é denunciatória. Então, assim, se ele está muito excitado, é possível que ele esteja usando crack ou cocaína, que são as mais utilizadas e que são as que excitam. Então, assim, no crack, o sentimento de perseguição, esse sentido de paranoia é muito mais forte. No da cocaína, a euforia é muito forte e sempre de agitação. No caso da maconha, além do cheiro que assim, é característico, aquele cheiro doce, um cheiro adocicado e forte, e impregna no cabelo, na roupa e mesmo no hálito, não tem bala que disfarce, assim, os olhos ficam vermelhos, as pupilas dilatadas e, assim, no caso da maconha, depressora, então ele fica em slow motion, ele fica muito mais câmera lenta, assim, né? E você vai perceber que ele fica fora do ar, fora de sintonia, assim, ele perde a dimensão. Posterior ao uso, vai dar um aumento no apetite muito grande, que entre os adictos é chamado de larica, que é a voracidade em relação à comida. E isso é um termômetro. Interessante que eles emagrecem, não é? Sim, emagrecem porque... E come muito. Come muito. Come muito. Assim, na verdade, na cocaína e no crack, a apetite sai toda. Pela vida. Não só em relação a comida, mas em relação à vida, porque imagina que uma pedra de crack causa muito prazer. Então, o maior prazer que um ser humano pode ter hoje, ou pela Organização Mundial da Saúde, é uma relação sexual. E os pesquisadores, estudiosos, dizem que uma pedra de crack pode produzir até 50 vezes mais prazer do que uma relação sexual. Uau. Então, toda a relação dele com os parentes, relação afetiva, com o trabalho, com o esporte, com a vida, passa a ser em torno do uso da pedra, do crack.